Quem sou eu para que o grande rei me receba assim? Me perdi, ele me encontrou. Seu amor por mim, seu amor por mim. Que Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era pecador, morreu por mim. Sim, morreu por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Amém. Graça e paz, igreja. Que nós possamos nos colocar nos nossos lugares. Graça e paz, você que está aí na sua casa, acompanhando este culto online. Eu creio que a palavra de Deus, da mesma forma que ela é ministrada aqui, e nós recebemos ela aqui, você aí na sua casa estará recebendo também, em nome de Jesus. Amados, eu gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus no Salmo 25. E nós estaremos lendo o que o salmista Davi está falando para nós. Amém? Salmo 25:1. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja envergonhado, não triunfem sobre mim os meus inimigos. Não seja envergonhado nenhum dos que em ti esperam. Envergonhados sejam os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti espero o dia todo. Amém? Amados, o salmista Davi está falando aqui que aqueles que esperam no Senhor, aqueles que confiam no Senhor, aqueles que esperam no Senhor todos os dias, eles não serão de nenhuma forma envergonhados. A palavra está falando que aqueles que continuam todos os dias, não apenas por um dia, não apenas por um culto, não esperam no Senhor apenas por um momento, mas a palavra diz: aqueles que esperam no Senhor todos os dias, de nenhuma forma o Senhor irá envergonhá-los. Amados, eu creio que todos nós aqui, você aí na sua casa, você tem uma promessa de Deus. Você tem algo que, enquanto você estava no secreto da sua casa, no seu quarto, você orou a Deus. Alguns fazem meses, outros fazem anos, mas eu creio que o Senhor prometeu algo na tua vida. Amados, eu quero dizer para ti, que se você continuar esperando em Deus, no tempo de Deus, a promessa de Deus, aquilo que Ele prometeu na tua vida vai se cumprir, e você não será envergonhado. Eu falei no culto anterior das 5 horas que Deus prometeu algo no meu coração há mais de 10 anos atrás. Amados, e hoje eu estou esperando no Senhor, porque eu sei que Ele vai cumprir aquele que Ele prometeu. Eu sei que eu não serei envergonhado diante da promessa e diante da palavra de Deus, porque eu continuo esperando em Deus todos os dias da minha vida. Por mais que as situações ela pareça adversa, eu continuo esperando em Deus, porque eu sei, amados, o Deus que eu tenho servido há mais de 15 anos, eu sirvo a Deus. E nesses 15 anos o Senhor não me envergonhou nenhuma vez. Amados, eu quero dizer para você aqui nessa noite: espera em Deus, confia em Deus e descansa em Deus, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E você não será envergonhado em nenhum momento da sua vida. Amém? Que você possa se colocar de pé nessa noite. Que você possa colocar a sua mão sobre o seu coração e que você possa orar comigo nessa noite. Deus, nós estamos aqui nessa noite, Deus, porque nós continuamos e esperamos em Ti, Senhor.
Estamos aqui essa noite, a tua igreja está aqui essa noite, porque a tua igreja crê em ti, a tua igreja espera todos os dias, Senhor, na tua presença, Senhor, porque tu és o Deus da nossa salvação, tu és o Deus naquele que nós confiamos todos os dias, Senhor, da nossa vida, a nossa mocidade nós confiamos em ti, Senhor, todos os dias, papai, no amanhecer, no anoitecer, na madrugada, Senhor, quando nós oramos, quando nós clamamos, quando nós dobramos o nosso joelho, nós declaramos que nós continuamos confiando em ti todos os dias, papai, dia após dia, a nossa confiança, ela não se abala em ti e na tua palavra, Senhor. Senhor, cobre com a tua mão, com os teus anjos, cada filho teu que está aqui essa noite. Senhor, alcança os teus filhos aí na casa onde eles estão, Senhor, no seu quarto, na sua sala, com a sua família, Senhor. Coloca a tua poderosa mão sobre a vida deles. Traz de volta a lembrança daquilo que o Senhor prometeu para essa família, Senhor, para esse pai de família, para essa mãe de família, Senhor. Senhor, traz de volta a lembrança de todas as coisas, papai, e que nós possamos esperar todos os dias da nossa vida e que nós possamos crer em ti, Senhor, e na tua palavra, Senhor. E a igreja diz amém. Glória a Deus. Separará os braços do seu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se o Pai que seu Filho nos deu, o Filho que por todos morreu e em nós derrama amor e graça e nos convida à sua mesa, nos profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso e poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Tão profundo, tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso, só Ele pode devolver a vida aos corações. Mais uma vez diga, o amor de Deus é tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações.
Aleluia. Ergue as tuas mãos, nós vamos ter uma palavra de oração. Nós temos certeza toda vez que nós abrimos a Bíblia de que todo lugar onde Jesus passava, o lugar nunca ficava o mesmo. As pessoas com as quais ele se relacionava, as pessoas nunca ficavam da mesma forma. Então nós vamos orar, nós vamos pedir: Jesus, nós queremos ter um encontro contigo nessa noite. Feche teus olhos. Oh Deus, nós clamamos pela Tua presença neste lugar. Nós damos, Senhor, total liberdade, Senhor, ao Teu Espírito Santo, Senhor, fluir e se mover no nosso meio, Senhor. Nós pedimos, Senhor, vem com a Tua glória, vem com a Tua presença, vem com a Tua graça, vem com Teu amor. E nós, Senhor, declaramos que apesar, Senhor, das circunstâncias contrárias, nós, Senhor, confiamos em Ti, nós descansamos em Ti, Senhor. Mesmo, Senhor, os problemas, mesmo, Senhor, as lutas, as dificuldades, nós, Senhor, colocamos toda a nossa confiança em Ti. Nós depositamos, Senhor, a nossa fé em Ti, naquele que nos dá o auxílio, naquele que nos dá o socorro. Nós declaramos aquilo que Tua palavra diz: eu elevo os meus olhos para um monte, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É nesse Deus que nós descansamos, é nesse Deus que nós confiamos. Nós dependemos de Ti, nós precisamos de Ti todos os dias. Quero que você repita comigo: Jesus, eu preciso de Ti todos os dias. Será que podemos declarar mais uma vez? Jesus, eu preciso de Ti todos os dias. Aleluia. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de Suas mãos. Eu tenho um Deus, eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma. Será que a igreja pode cantar mais uma vez? Eu tenho um Deus, bem alto. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tocar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de Suas mãos. O choro dura uma noite, o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Bem alto, o choro dura uma noite, o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem. Eu creio. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e que o produto na oliveira me dá, todavia me alegrarei, eu todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Que a figueira não floresça e que não haja fruto na vide e que o produto da oliveira me dá, eu todavia me alegrarei, eu todavia me alegrarei, eu todavia me alegrarei. Ergue as suas mãos e diga: o choro dura uma noite. Declare a palavra do Senhor. E o choro dura uma noite, mas a alegria e ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela
vezes o choro dura, e o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. E ainda que a figueira não floresça, e que não haja fruto na vide, e que o produto na videira minta, eu todavia me alegrarei. Eu todavia me alegrarei. Eu todavia. Será que você pode declarar sobre os seus problemas? Oh, ainda. E ainda que a figueira não floresça, e que não haja fruto na vide, e que o produto na videira minta, eu todavia me alegrarei. Eu todavia me alegrarei. Eu todavia me alegrarei. Nos declaramos sobre todo problema, sobre toda luta. Nos declaramos sobre toda depressão, sobre todo espírito de morte. Nos confiamos em Ti. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da videira minta, todavia me alegrarei. Eu todavia me alegrarei. Eu todavia me alegrarei. Jesus, 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 Jesus. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e que o produto da videira minta, eu todavia me alegrarei. Eu todavia me alegrarei. Eu todavia me alegrarei. E ainda que a figueira não floresça, e que não haja fruto na vide, e que o produto da videira, eu todavia me alegrarei. Eu todavia me alegrarei. Eu todavia me alegrarei. Espírito Santo, nos alegramos em Ti. Nós oramos como um salmista. Devolve, Senhor, a alegria da nossa salvação. Renova, Senhor, a alegria da nossa salvação. Que nós possamos, Senhor, além das circunstâncias, descansar e confiar em Ti. Vem, Senhor, fazer algo novo nessa noite. Vem fazer algo novo, Senhor, neste lugar. Vem fazer algo novo, Senhor, sobre cada coração, sobre cada vida. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de Ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Quero viver. Eu quero viver algo novo. E faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de Ti.
Diga bem alto: Espírito vem. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo e faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração e faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Pega suas mãos e declare: quero viver. Eu quero viver algo novo. Oh, oh, desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Será que a igreja pode clamar? Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Te desejando, Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Vem neste lugar, Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia. Santo Espírito vem, e Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia, incendeia aqui, incendeia, 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 fogo, fogo, mais, 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 incendeia, 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 incendeia. Diga bem alto: eu quero viver, eu quero viver algo novo e faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver, eu quero viver, eu quero viver, eu quero viver algo novo. Mais uma vez eu quero sobre a sua vida. Eu quero viver, eu quero viver, oh, eu quero viver, eu quero viver algo novo. Somente as vozes. Eu quero viver. Diga com convicção, com fé: eu quero viver, eu quero viver algo. Eu quero viver, eu quero viver, eu quero viver. Sinto fluir
beber. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, oh, oh. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber na tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber na fonte. Eu vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, oh, oh. Sinto fluir o teu rio de vida aqui. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber na tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar, Espírito Santo. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Aleluia. Mergulhar. Sim, Deus, nós queremos ser saciados pela tua vida, pela tua presença. Toma o teu lugar no nosso coração, na nossa vida. Vem com a tua graça, com a tua bondade, com o teu amor, com a tua santa presença, Senhor, para trazer toda a edificação que nós precisamos por meio da tua palavra, Pai. Vai liberando vida, vai liberando poder, vai liberando milagres, Pai, sobre as nossas vidas, Pai. Vai manifestando, Pai, a tua glória. Nós reconhecemos o quanto nós precisamos do Senhor. Para tudo nós precisamos de Ti. Fique à vontade, Senhor, neste lugar. Fique à vontade, Senhor, na nossa vida, Pai. Tu és bem-vindo, Senhor Jesus. Tu és bem-vindo, ó amado e doce Espírito Santo. Nós te clamamos, nós te invocamos, nós te queremos. Sim, Pai, nós sentimos o teu fluir neste lugar, no nosso coração, na nossa vida, na nossa mente. Sim, Senhor. Aleluia. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar. Eu quero beber. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber. Vou mergulhar.
Boa noite a todos. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família. Você recebe graça e paz dizendo amém. Glória a Deus. Estamos felizes por podermos nos reunir mais uma vez como igreja para nessa noite sermos edificados pelo Senhor, pela sua presença, pela sua palavra, pelo seu Espírito. Que o Senhor possa abençoar cada um também daqueles que estão nas suas casas nos assistindo. Que o Senhor possa guardar você, a sua família, te abençoar em tudo, te enriquecer com a sua bênção, com a sua presença e com a sua palavra. Eu quero trazer aqui boas notícias. Eu quero que a Paty projete para nós as imagens aqui. Nós temos 2 imagens do prédio ali das Três Vendas, onde nós estamos reformando para a partir de 2021 nós estarmos ali também no prédio das Três Vendas, com mais um ambiente de culto, mais um local aberto para que vidas possam conhecer Jesus. E ontem à tarde, bem no finalzinho da tarde, o pessoal terminou de cobrir o local ali, está ficando bonito, e creio que em janeiro nós estaremos inaugurando esse novo prédio lá nas Três Vendas. O pessoal pergunta: pastor, e não vai ter mais culto aqui onde nós estamos? Nós vamos mudar todos para lá? Não, o local aqui permanece, só nós teremos então um novo local ali nas Três Vendas, como uma missão da IBN Ágape Erechim, lá no bairro das Três Vendas. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo, lá no livro de 2 Coríntios, no capítulo 9, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 6, e antes de nós entregarmos a oferta, o nosso dízimo ao Senhor para a sua obra, nós vamos ler aqui a expressão do coração do apóstolo Paulo com alguns irmãos, a maneira com que eles estavam se doando, cooperando no reino de Deus. E esses irmãos aqui, que a Bíblia vai relatar, vai trazer a história deles aqui, eles nos inspiram em muito naquilo que eu e você devemos fazer para o Senhor na sua obra. Versículo 1 eu quero ler aqui na Nova Versão Transformadora. Talvez está um pouquinho diferente da sua versão, mas é o mesmo sentido da palavra. Diz assim então a palavra de Deus: na verdade, quanto a esse serviço ao povo santo, não preciso lhe escrever. Sei quanto estão ansiosos para ajudar, e expressei às igrejas da Macedônia meu orgulho de que vocês, na Caia, estão prontos para enviar uma oferta desde o ano passado. De fato, foi sua dedicação que incentivou muitos a também contribuírem. Aqui eu fiquei prestando atenção e meditando aqui o coração e o espírito desses irmãos, quando o apóstolo Paulo diz aqui que eles estavam ansiosos por ajudar, ansiosos em cooperar de alguma maneira para que outras pessoas fossem abençoadas, outras pessoas pudessem então ser supridas pela ajuda que estava sendo enviado para esses irmãos aqui. E aqui eu vejo aqui que Paulo diz: olha, vocês são modelos, porque vocês estão incentivando outras pessoas a fazerem o mesmo. Eu costumo dizer que é muito bom quando nós somos ajudados por alguém, não é verdade? É bom quando você está passando por alguma situação e alguém vem e estende a sua mão ou faz alguma coisa para te ajudar. Isso é muito bom. Sem dúvidas que ser ajudado é muito bom, não é verdade? Mas muito melhor do que nós sermos ajudados é ajudar, não é verdade? É bom quando nós temos a condição de poder fazer alguma coisa. E talvez venha na sua mente já: pastor, mas eu não consigo resolver o problema do mundo, eu não consigo resolver o problema dos órfãos do mundo todo, é muita demanda, é muita necessidade, e o que eu posso fazer aqui com a minha vida, com a minha contribuição, ou com a minha oferta, com o meu dízimo, diante de tamanha necessidade? Uma vez eu ouvi uma frase, e essa frase não é um versículo da Bíblia, tá? Mas eu ouvi uma frase, e essa frase ficou no meu coração, que diz assim: se você não puder fazer tudo, faça tudo o que você puder. E eu penso que é assim mesmo. Nós não vamos poder fazer tudo
E Deus também nem espera que nós façamos tudo. Não temos essa condição e essa pretensão. Mas tem algo que eu e você nós podemos fazer. E nós devemos fazer. O que é, pastor? É ajudar. É plantar sementes. Nós vamos ver aqui, na sequência da passagem, Paulo continua falando. E no final, no versículo 6, ele vai falar assim, ó: lembrem-se que quem lança apenas algumas sementes obtém uma colheita pequena. Quem lança apenas algumas sementes obtém uma colheita pequena. Mas quem semeia com fartura obtém uma colheita farta. Pense comigo, se alguém lança pequenas sementes, essa pessoa terá o quê? Uma pequena colheita, diz a Bíblia. É o princípio da semeadura. A Bíblia também está dizendo que aquele que lança mais sementes, ele vai colher com fartura. E pensa comigo, e quem não planta nada? Vai ter uma colheita de nada? Por isso que muitas vezes as pessoas elas murmuram, querendo ou esperando algo que elas nunca fizeram, ou querendo uma colheita que elas nunca plantaram. Talvez essa pessoa possa ser você. Você espera de alguém, ou você espera algo que você nunca fez. Você espera amor que você nunca deu, que nunca plantou. Você espera ajuda que você nunca semeou, para que hoje você pudesse ser ajudado, para que hoje você pudesse ser abençoado. Então, entenda comigo, que melhor do que abençoar é ser abençoado. Ou seja, melhor do que você abençoar é você ser abençoado? Não, é o contrário. É melhor você poder abençoar, porque você já é abençoado. É melhor podermos abençoar, porque nós já somos abençoados. Não espere você ser abençoado por alguém, abençoe. E à medida que você abençoa, você também será mais e mais abençoado. Sabe por que Deus nos abençoa? Para que nós possamos abençoar. E nós não podemos reter a bênção, nós precisamos compartilhar, porque é a semente que nós estamos plantando. Quando você recebe da parte do Senhor a bênção e você segura tudo para você, você está deixando de semear, você está deixando de plantar. E quando nós deixamos de plantar, nós também não vamos ali na frente esperar também a colheita, porque não há plantação. E eu quero que eu e você entendamos, ali no versículo 5, diz assim, no final: esteja a sua oferta pronta, e que essa oferta ela seja voluntária e não de má vontade. Isso está falando do quê? Do coração. Quando nós ouvimos o Evangelho, quando nós ouvimos a mensagem, a verdade de Deus, ela confronta diretamente o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa mesquinhez, a nossa avareza muitas vezes. E a maneira de eu e você vencermos essas coisas que eu acabei de citar é sendo generosos, é fazendo aquilo que Deus está pedindo para fazermos. Faça aquilo que eu te peço, para que o seu coração seja um coração livre. Não faça de má vontade, mas entenda que você está fazendo porque Deus está mandando. E se Deus manda, Ele sabe por que Ele mandou. Então eu quero que você se coloque de pé nessa hora. Nós vamos orar pela nossa vida financeira nesse momento, abençoar em nome de Jesus. Eu quero que você ore comigo pela sua vida financeira. Pai, nós te louvamos por sermos abençoados. E nós temos um propósito, Pai, de não só sermos abençoados, é também de sermos uma bênção, de abençoarmos outras pessoas. Te agradecemos pelo cuidado, pela provisão, Pai, que o Senhor tem trazido. E nós sim podemos declarar que Tu és o nosso pastor e que nós não temos falta de nada. Nós queremos, Pai, como filhos amados, continuar, Senhor, caminhando, Pai, guardando os princípios do Senhor e da Tua palavra. Nós queremos entregar, Pai, com entendimento, com um coração grato, Pai, como privilegiados que somos, Pai, de podermos fazer alguma coisa, ó Deus, em prol do Teu reino, da Tua obra, o qual nós participamos, somos abençoados por meio dela, Senhor, e também podemos assim, com a nossa cooperação, ó Deus, fazermos alguma parte, fazermos alguma coisa, para que o Senhor possa continuar salvando vidas, Pai, abençoando, Pai, vidas, Pai, alcançando vidas, Pai, restaurando, mudando histórias, Pai. Nós te agradecemos por cada dizimista, por cada ofertante, por cada coração liberal, Senhor. Eu te agradeço pelo Teu agir no nosso meio. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos deu um novo coração, e com esse novo coração é que nós podemos, Pai,
te louvar, te honrar e te adorar com toda a nossa vida e com tudo aquilo que nós temos. Obrigado por essa oportunidade. Estende a tua mão, abençoa cada um de nós, abençoa cada família, Senhor, aqui representada, cada família, cada lar, Senhor, que nos assiste nessa noite, Pai. Nós oramos para que a tua prosperidade nos alcance e que nós possamos ser bons semeadores e bons mordomos de tudo que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus oramos, amém e amém. Glória a Deus. Traga a sua oferta e o seu dízimo com alegria no seu coração. Que a figueira não floresça e que não haja fruto na vide e que o produto da oliveira minta. Eu todavia me alegrarei, eu todavia me alegrarei, eu todavia me alegrarei. Que a figueira não floresça e que não haja fruto na vide e que o produto da oliveira minta. Eu todavia me alegrarei, eu todavia me alegrarei, eu todavia me alegrarei. Feche os seus olhos por mais um instante. Comece a falar com o Senhor. Deus de toda graça, Deus de vida, Deus de provisão, Deus que muda a nossa sorte, o Deus que é vida e vida em abundância, o Deus que é perfeito, o Deus que conhece a nossa história, o que tem o poder sobre a vida e a morte, aquele que era, que é, o que há de vir, o Senhor Consolador, o Senhor Deus poderoso sobre toda e qualquer situação, o Deus que tem autoridade sobre a natureza, o Deus que manda o mar se aquietar e ele se aquieta, o Deus que manda os mortos se levantarem e o morto volta a viver, o Deus de graça, o Deus da nossa salvação. É a Ti, Senhor, a quem nós cultuamos, é a Ti, Senhor, que nós nos reunimos para bendizer o Teu santo nome e reconhecer quem Tu és. Seja bem-vindo neste lugar, seja bem-vindo na nossa casa, seja bem-vindo na nossa vida, seja bem-vindo, amado da nossa alma. Nós Te queremos, Senhor. Esta é a noite em que nós reservamos, em que a Tua igreja se reúne, em que o povo apaixonado pelo Senhor se reúne para dizer que nós Te amamos, nós Te queremos, nós deixamos todas as coisas e queremos declarar que Tu és a prioridade, a primazia na nossa vida. Tu és o que nós temos de melhor, Tu és a essência da vida em nós. Nós Te queremos, Senhor. Fica à vontade entre nós, fica à vontade no nosso meio, fica à vontade, Senhor, na casa de cada um dos Teus filhos, de cada um daqueles que tem assistido nesta noite, que tem deixado todas as coisas para receber a Tua presença. Que a Tua doce e poderosa voz ministre no nosso coração, mude a nossa sorte, em o nome de Jesus Cristo, amém. Bom é o Senhor, que você possa se assentar, que a graça, a paz, a presença de Deus seja poderosa sobre a sua vida, sobre aqueles que nos assistem aí da sua casa, através do Instagram, do Facebook, que vai nos ouvir, nos assistir essa semana pelo YouTube. Que a presença poderosa de Deus vos alcance em nome de Jesus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, Novo Testamento, Mateus, Marcos, segundo livro do Novo Testamento. Grandes coisas Deus tem feito e o que estamos vivendo é obra de Deus. É impossível ser obra de homens, projetos sendo validados por Deus, novidade de vida, milagres, a igreja se expandindo, a igreja crescendo, a igreja, as pessoas, a igreja que somos nós, eu e você, ocupando lugares inimagináveis, que nunca foi pedido, e o Senhor tem nos levado a ocupar outros lugares, a viver em outros níveis, porque Ele quer que a obra de Deus, o reino dEle se estabeleça, e isso acontece através da vida dos seus filhos. Livro de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 21, diz assim: Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado,
afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que chegou a ele um homem principal da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se a seus pés. E insistentemente lhe suplicou: a minha filha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Agora pule lá para o versículo 35, continua a narrativa dessa história. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, da casa de Jairo, a quem disseram: tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem dar atenção, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, disse a Jairo: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis alvoroçados e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai, a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou aonde a menina estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Essa é uma narrativa que talvez você já tenha ouvido. Nos conta a história de um homem que vai ao encontro de Jesus. Sempre onde Jesus estava, haviam pessoas em busca dele, em busca daquilo que ele podia oferecer, em busca daquilo que ele podia fazer. Então as pessoas ouviam falar de Jesus e aí elas iam ao encontro de Jesus. No meio da multidão tinha de tudo, tinham os curiosos, tinham aqueles que iam seguir Jesus, iam até Jesus para ver o que é que Jesus ia fazer, qual é a novidade do dia, porque era assim mesmo, onde Jesus estava, algo acontecia, nada permanecia da mesma forma, nada permanecia igual. Então tinham os curiosos, tinham aqueles que iam para ver qual era a novidade, para poder depois disseminar: olha, eu fui em tal lugar e vi tal coisa. Tinham aqueles que buscavam Jesus pela cura, porque eles sabiam já que Jesus curava. Cada vez que Jesus curava alguém, a notícia se propagava, porque a cura que Jesus efetuava eram verdadeiros milagres. Era incomum o que estava acontecendo. E a fama de Jesus ia correndo, e quanto mais as pessoas conheciam sobre Jesus, mais elas iam andando atrás de Jesus, porque elas sabiam que algo ele podia lhe dar, algo ele podia fazer. Sempre foi assim. Toda a história de Jesus na terra, você vai ver, tinha gente. Há uma situação em que Jesus queria ficar sozinho e ele ficou sozinho por muito pouco tempo. Quando ele chegou na outra margem do rio, lá estavam as multidões esperando por Jesus. Jesus, com 12 anos, foi esquecido. A Bíblia diz que perderam ele numa festa. E quando seus pais voltam para buscar Jesus naquela festa, onde é que eles encontram Jesus? Com 12 anos, ensinando os maiorais na sinagoga, falando acerca de Deus, das promessas de Deus para aquele tempo. A vida de Jesus nunca foi pacata, não era uma vida de preguiçoso. Jesus sempre esteve em movimento, fazendo aquilo que Deus o designou para que fizesse. E aí então a fama de Jesus corria e todo mundo de alguma forma já havia ouvido falar de Jesus. E o que eu acho lindo na história de Jesus é que Jesus nunca desprezou alguém vazio. O que significa isso? Jesus nunca mandou alguém embora da mesma forma com que aquele coração buscou o Senhor. Jesus sempre tinha uma palavra, Jesus sempre tinha uma resposta, Jesus sempre fazia com que aquela pessoa pensasse, desenvolvesse a sua fé, trabalhasse as suas crenças, e aí então ele dava a continuidade daquilo que ele mesmo já havia começado na vida das pessoas. E é tão poderoso que ele continua fazendo a mesma coisa hoje, um Deus de continuidades. Muitas vezes nós pensamos: agora acabou, agora não tem mais, agora deu. E aí Jesus está dizendo: não é assim, tem uma continuidade.
E aí Jesus está lá trabalhando, curando, expulsando demônios, libertando cativo, fazendo milagres. E de repente vai ao encontro de Jesus Jairo. Jairo não era uma pessoa qualquer. Jairo ocupava um lugar naquela sociedade. Jairo era o principal da sinagoga. Jairo era um homem que tinha status. Jairo era um homem próspero, era um homem bem-sucedido. É aquela pessoa que a gente diz, olha, sabe quem teve sucesso na carreira? É fulano de tal. Jairo era um homem bem-sucedido em tudo. Jairo conhecia a fama de Jesus. Porque entre os maiorais da sinagoga, eles tinham um ranço, se eu posso usar essa palavra, com Jesus. Porque eles eram homens da religião, eles eram homens da lei, da religião. Faziam prevalecer os ensinos que receberam do Velho Testamento. E de repente vem Jesus, o filho do carpinteiro, nascido em Nazaré, sem formosura alguma, e aí prega com autoridade, aí ensina com autoridade, aí liberta o cativo, aí faz o que a lei não fazia, faz o que a religião não fazia. As pessoas começaram a ficar desconfortáveis com Jesus. Os principais da sinagoga ficavam desconfortáveis com Jesus. Certa feita, Jesus estava numa sinagoga ensinando, e entra um homem e começa a afrontar Jesus. Aquele homem entra na sinagoga e diz, mestre, o que tu veio fazer? Nos importunar antes do tempo. Aquele homem estava perturbado, aquele homem estava debaixo de espíritos maus. E aí então ele confronta Jesus, e Jesus gentilmente, cheio de poder e de autoridade, repreende o espírito que estava naquele homem. Ali na sinagoga, coisa que nunca aconteceu. E aí todos presenciam aquele homem sendo liberto, aquele espírito deixando a vida daquele homem, aquele homem dando continuidade à sua vida. Era assim que funcionava com Jesus. Jesus curava no sábado, E esse homem, sabendo dessa história, agora ele está com um problema. Jairo está vivendo um dilema pessoal. Jairo está vivendo um problema dentro da sua casa. E ele esgotou todas as suas possibilidades. Sabe quando você tem uma questão e você investe para resolver? Quando você tem um problema, nós não medimos esforços para resolver. Nós usamos tudo que nós podemos, todas as nossas capacidades para resolver aquela situação. Jairo estava com um problema sério. A filha dele tinha um diagnóstico. A Bíblia não fala qual é o problema que ela tinha, qual é a doença que ela tinha. A Bíblia fala que aquela menina, a única filha, estava morrendo, estava à beira da morte. E aquele homem precisa tomar uma decisão. Penso eu que tudo que estava ao seu alcance, como o pai fazia, ele fez. Eu penso que ele procurou o que tinha de melhor em termos de medicina da época. Eu penso que ele procurou seus colegas de sinagoga, as autoridades. Olha, o que a gente pode fazer? Eu penso que ele consultou e que ele fez e investiu o que ele podia e o que ele tinha para salvar a filha. Nada funcionou. Nada funcionou. E aí ele tem que tomar uma decisão. Ou eu vou procurar a minha última e improvável alternativa, ou a minha filha vai morrer. Eu tenho que arriscar. Jairo precisou tomar uma decisão difícil. Decisão difícil. Talvez você diga, pastora, eu não iria nem pensar, eu ia deixar tudo e ia procurar Jesus. Mas se você olhar friamente essa história, se alguém visse Jairo com Jesus, ele perdia a posição que ele ocupava. Se alguém visse Jairo perto de Jesus, o status, a carreira, o lugar de destaque, de privilégio que ele tinha, ia por água abaixo. As pessoas não iam mais querer andar com ele. Como que uma hora você não é nem contra nem a favor ao filho do carpinteiro e outra hora você vai procurá-lo? Não tinha lógica humana. Vocês estão entendendo que procurar Jesus na situação de Jairo significava a possibilidade do milagre, mas a perda da minha vida. Não vida física, a minha vida social ia mudar. Os amigos não iam mais frequentar minha casa. Os meus colegas de trabalho já não iam mais me aceitar na posição que eu estava. Quantas perdas esse homem
iria ter se ele fosse buscar Jesus. Que situação complicada, que decisão difícil. E a primeira lição que eu aprendo com ele, que há situações que Deus nos coloca, nos permite, para nós tomarmos a decisão assertiva e sairmos de cima do muro. Estar em cima do muro, ele é cômodo. Eu não sou contra Jesus, mas também não me pronuncio a favor. Era essa a posição de Jairo. Jesus lá e eu cá. Eu não tenho ganhos, mas também não tenho perdas. Estar em cima do muro não nos confronta com nada nem com ninguém. É a política da boa vizinhança. Mas Deus não nos chamou para andarmos em cima do muro. Porque andar em cima do muro fala de inércia, fala de vulnerabilidade, fala de andarmos 50%. Há um tempo atrás eu ministrava com os casais aqui e nós falávamos sobre isso. Qual é a esposa que quer um marido 50%? Qual é o marido que quer ter uma esposa metade no casamento, metade casada, metade solteira? Qual é os pais que querem os filhos meio obedientes, meio vida louca? Não existe metade. Deus nos chamou para sermos completos. Quando Deus nos chamou, chamou a nossa família. Às vezes nós pensamos, não, Deus tem só um chamado para mim. Não, você está equivocado. Deus nos chamou porque Ele tem um projeto para a nossa família. Mas nós precisamos tomar a decisão. E tomar a decisão de seguir Jesus não é a decisão da multidão. É muito bom nós virmos à igreja, é muito bom nós fazermos parte de uma igreja, é confortável. O pastor ministrava antes aqui sobre os compromissos financeiros. É muito bom nós virmos para a igreja e muitas vezes, para muitos de nós, a igreja é o único lugar de paz que nós temos. Tem pessoas que vêm para a igreja e eles amam estar aqui, porque aqui é um lugar de paz. Aqui não tem briga, as pessoas não brigam, não ficam discutindo, não tem pressão. Não... Ai, é tão bom quando eu vejo terminou o culto, aí, puxa vida, eu tenho que ir para casa. Muitas vezes é nesse ambiente chamado igreja, onde o povo, os filhos de Deus se reúnem, promovem a presença de Deus, é o melhor lugar para se estar. Porque aqui as pessoas não trazem notícia ruim. Aqui as pessoas vêm em busca de algo que Deus tem para nos dar. Deus se manifesta nesse lugar. É muito bom. Agora é a nossa segunda-feira. E quando nós saímos daqui, nós continuamos por inteiro com Jesus? Só pela metade. Certa vez, 10 homens foram curados por Jesus. Deus curou 10 leprosos. Você já ouviu essa história? E aí, quantos voltam para agradecer? E Jesus pergunta, cadê os outros? Sabe o que difere aquele que voltou para agradecer dos demais? A convicção do coração. Pastora, todos foram curados. Os 10 receberam a mesma porção de cura. Mas um tinha o coração diferente. Um tinha um coração voltado para Deus 100%. 100%. Eu aprendo com Jairo que nós temos que tomar uma decisão. Nós temos que sair do muro. O muro é perigoso. Você sabe que se você ficar em cima do muro, qualquer vento derruba você. O muro é imprevisível. O muro é lugar de insegurança. O muro é lugar da passividade. O muro é o lugar onde eu penso que ninguém me incomoda. Mas é um lugar de maior vulnerabilidade. Eu tenho que tomar uma decisão assertiva. Jairo precisava tomar a decisão talvez mais difícil de todas. E a Bíblia fala que ele tomou a decisão. Ele foi ao encontro de Jesus. Ele foi encontrar Jesus. Você pensa que Jesus já sai de uma maratona de milagres, de sinais, de manifestação de Deus. E aí a multidão está ali cumprindo Jesus, junto com Jesus. E esse homem chega aos pés de Jesus. E ele se prostra. Se prostrar não é só ajoelhar. Se prostrar é se ajoelhar e colocar a cara no pó, cara no chão, testa no chão. A Bíblia fala que Jairo então se prostra e ele suplica, ele insiste com Jesus. Minha filha está morrendo. Vai lá em casa, impõe as mãos sobre ela e ela vai ser salva e vai ser curada.
A gente não tem ideia que o Senhor nos guarde de situações como essa. Que o Senhor nos guarde. Muitas vezes a gente lê a palavra como se fosse um poema. Ai, que história linda, né? Um pai que recebeu um milagre. Mas nós buscamos entender o sentimento daquele homem. Ele ia perder a filha dele. Eu penso que quando ele se jogou aos pés de Jesus, ele se jogou. A Bíblia fala que ele se humilhou. Ele fez tudo o que ele podia ali, prostrado. Eu penso que ali aquele homem chorou porque a Bíblia diz que ele insistiu. Outras versões diz que ele foi incansável e suplicava. Ele se humilhou. Eu aprendo com Jairo, primeiro, que eu preciso tomar uma decisão assertiva na minha vida. Decisão para a vida toda. Buscar a Jesus é a maior e melhor decisão que alguém pode tomar. A segunda coisa que eu aprendo com ele aproveitou a oportunidade. Ali era uma oportunidade. Você não vai mais ver Jesus retornando àquele lugar e tendo contato com essas pessoas. Jesus estava ali, naquele momento, para que o milagre acontecesse para aquelas pessoas, para aquela família. Era uma família. A Bíblia nos fala de Jairo e depois você vai ver que tem toda uma estrutura, uma família ao qual Deus queria alcançar. E aí aquele homem, então, ele nos ensina o quê? Que eu preciso aproveitar a oportunidade. Jesus está. Eu vou me humilhar. A humilhação, nós temos um conceito errado de humilhação. Muitas vezes nós pensamos que pedir desculpa é se humilhar. Que pedir perdão é se humilhar. A humilhação é quando nós reconhecemos que nós não somos nada. Talvez essa palavra seja pesada demais, mas é quando nós reconhecemos a nossa impotência. Aquele homem se humilhou diante de Jesus, ele estava dizendo: eu não sou nada, eu não consigo nada, não vai dar. Se tu não for na minha casa, não vai dar bom. Eu preciso. Quando nós nos encontramos com Jesus, nós não temos nenhuma outra posição senão reconhecer quem Ele é. Quem Ele é. Nós nos colocamos no nosso lugar. É muito triste quando nós encontramos pessoas que já morreram e não sabem que morreram. Ai, pastor, existe isso, existe. Existem pessoas tão bonitas, tão montadas, tão cheirosas, que quando você vai conversar com ele ou com ela, você vê que já morreu. E a pessoa discursa muitas vezes, discursa a Bíblia, prega, fala, mas não tem vida. Não tem vida, tem só o discurso. Jairo tinha a religião. Pensa alguém que conhecia tudo de Bíblia. Pensa alguém que conhecia tudo sobre o Velho Testamento, sobre o que ele tinha. Ele conhecia. E agora ele estava ali prostrado, humilhado, diante de Jesus, implorando para que Jesus fosse na casa dele. E é tão perfeito que Jesus disse: ok, vamos lá. Você não vai ver Jesus conversando com Jairo. A Bíblia fala que Jesus foi com Jairo. Foram para a casa dele e a multidão junto. Aonde Jesus estava, a multidão queria ver o que acontecia. A multidão foi com Jesus. Aí eles estão indo. E aí de repente alguém toca em Jesus. E Jesus para. Eu penso, eu não sei que temperamento Jairo tinha, a Bíblia não me diz, mas uma coisa eu tenho certeza: ele não era do sangue quente. Porque eu tenho um problema. Eu tenho uma filha morrendo, eu tenho um problema a ser resolvido, a resposta, a solução do meu problema está aqui, e eu estou correndo contra o tempo, e agora Jesus para. A Bíblia fala que Jesus parou e faz uma pergunta: quem me tocou? Cara, eu tenho um problema. Talvez eu e você nos dizer: deixa para lá, deixa a mulher, não fala com ninguém, bora que nós temos pressa. Jesus parou, perguntou quem tocou. Os discípulos começaram: mestre, olha só a quantidade de gente, como é que nós vamos saber? Daqui a pouco aparece a mulher apavorada, dizendo aqui, ó, eu toquei. 12 anos sofrendo, 12 anos enferma, 12 anos à margem da sociedade, 12 anos sem vida útil, produtiva. Eu não sei quanto tempo durou essa pausa, mas eu sei que para quem espera,
1 minuto faz a diferença. Para quem tem uma questão para resolver, esperar é a pior palavra que nós queremos ouvir. Mas eu aprendo com Jairo que quando nós não temos direção, quando nós não temos o que fazer, quando nós não temos palavra, nós estamos debaixo da mão de Deus. Eu tenho que esperar. Há momentos na nossa vida que Deus diz: espera. Pastor, o que eu faço enquanto eu espero? Espera. Não tem o que fazer. Qualquer coisa que você fizer, você vai fazer na força do braço. Eu amo ministrar com as mulheres porque eu tenho conhecido muitas Ruths, muitas mulheres fortes, muitas mulheres batalhadoras, mulheres que vão, que enfrentam, que trabalham, que fazem, que têm um braço muito longo. Mas eu já vi muitas pessoas que o braço é limitado, o nosso braço é limitado. Não sei se você me entende, mas nós temos um limite. E há coisas que Deus diz: não tenho o que fazer, ou eu faço, ou você espera. Se nós nos colocarmos a fazer coisas que Deus não mandou fazer, nós estragamos. Às vezes há mulheres que elas... Deus tem que fazer, Deus tem que fazer, Deus tem que mover, Deus tem. Deus não tem, Deus faz porque ama. Deus faz porque tem um projeto. E no tempo de espera, enquanto parece que Deus não está fazendo nada, Ele está realizando um milagre. Para Jairo era só esperar. Eu penso que ele, como pai, estava angustiado, esperando Jesus se mover, porque ele não podia chegar em casa sem Jesus. Enquanto parecia que Jesus não estava fazendo nada, Jesus estava curando uma mulher que há 12 anos tinha perdido a sua vida útil, sua vida social, sua vida emocional. Deus estava fazendo um milagre enquanto Jairo esperava. Pastor, o problema de Jairo era menos importante? Não, Deus queria ensinar Jairo. Como muitas vezes Deus quer nos ensinar. Muitas vezes Deus fica em silêncio e está nos dizendo: espera. E sabe o que nós fizemos? Começamos a nos debater. Começamos a correr atrás de resposta, atrás de palavra, atrás de direção, atrás de solução, atrás de solucionar a nossa situação. E nada acontece, nós nos cansamos, nós nos fadigamos, nós nos frustramos, porque entendemos que quando Deus diz espera, é para esperar. Deus conversou com aquela mulher, e aí continua a Bíblia, continua o capítulo ali. Depois que Jesus continua falando com ela, versículo 35. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: Jairo, a tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem dar atenção, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Jesus estava ainda conversando com aquela mulher, e chega um mensageiro e fala com Jairo. O mensageiro não falou com Jesus, o mensageiro falou com Jairo: esquece, para de incomodar o mestre. É um discurso bem espiritual, né? Tu vê que o mensageiro chama Jesus de mestre. Olha que bonito. Mas é uma mensagem que não vem de Deus, porque trouxe uma má notícia. O mensageiro, a intenção do mensageiro era parar ali o propósito de Deus. A função do mensageiro, a intenção do mensageiro era abortar o projeto de Deus na vida de Jairo. Ô pastora, mas o mensageiro falou a verdade. Sim, ele trouxe uma verdade. Porque do ponto de vista humano já não tinha mais o que fazer, a menina morreu. Do ponto de vista humano, acabou ali, foi isso que o mensageiro disse. E aí eu torno a aprender novamente com essa situação. Quem são os mensageiros que não trazem a mensagem de Deus, mas que têm a intenção de impedir que o propósito permaneça, que venhamos viver o propósito? Quem são os atravessadores que no meio da dificuldade vêm com ares de boas notícias, mas eles vêm para acabar, para interromper o propósito e o processo que nós estamos vivendo junto a Deus? Quantas palavras! Nós vivemos um ano atípico. De tudo que nós já vivemos e vimos na história da humanidade, é o tal do 2020. Notícias de morte.
em cima de notícias de luto, em cima de notícias de morte. Ficamos carregados. E muitas vezes a gente também não se deu conta, mas nós acabamos esquecendo o que Deus prometeu para nós no início do ano. Tem muita promessa que Deus fez. Tem muita promessa que Deus nos deu. Ano passado, ano retrasado. E aí, chegam os mensageiros e nos trazem uma má notícia. Não adianta. O que mais nós ouvimos esse ano? Vai dar crise na economia. Não adianta planejar, não adianta sonhar. Crise nos relacionamentos. Não adianta casar, não adianta desejar constituir família. Acabou. Crise nas finanças. Não adianta trabalhar, não adianta guardar dinheiro. Acabou. As mensagens foram chegando. Pessoas estão morrendo, não tem leito. Pessoas estão adoecendo, estão morrendo em casa. Pânico geral. E eu pergunto, que mensagem nós recebemos que por algum momento fez a gente recuar? Quem foram os mensageiros que a gente deu ouvido? Nós precisamos cuidar com as mensagens que nós recebemos. Mas pastor, era um mensageiro que trouxe uma verdade. A palavra era a verdade, mas a intenção não estava conectada com o propósito de Deus. Nós precisamos discernir que verdades nós estamos ouvindo. Elas têm conexão com Deus? São verdades de Deus? E aí Jesus tão somente ouve a mensagem, ouve um mensageiro e instantaneamente ele se reporta a Jairo e ele diz, não tema, só crê. Duas coisas básicas que nós perdemos na hora da dificuldade, na hora do pânico, na hora do nervoso. Cresce um gigante chamado medo. Quem já sentiu medo está entendendo. Cresce um gigante que parece muito maior que nós. Eu ouvi um relato essa semana, uma pessoa me disse assim, pastora, a minha filha tem 9 anos e ela não quer dormir sozinha porque ela tem medo. Ela disse que sai uma coisa embaixo da cama, eu já fiz de tudo, já usei todas as estratégias, já luz acesa, luz apagada, abajur, quarto colorido, nada resolve. Ela disse, eu não sei o que fazer. Ela disse, já levei ela e disse, filha, olha embaixo da cama, tem como sair alguma coisa dali? Ela disse, não tem, mas aquela coisa está ali, pastora. É psicológico. Aquela coisa está ali, o que é? E nós conversávamos e aquela mãe estava desesperada. E eu disse para ela assim, vamos orar. Ora e dá nome para esse sentimento. Não é o medo de dormir sozinho, é um espírito de medo que toma forma, que vira um gigante quando as luzes se apagam. Pastora, mas é só a criança que sente? Não, quantos de nós deixamos o gigante do medo nos paralisar? Jesus não deu tempo para Jairo dar vazão para aquele sentimento. Jesus já disse, não tema, não tenha medo e creia. Porque quando nós sentimos medo, nós deixamos de crer. Quando nós sentimos medo do que nós estamos vivendo, nós começamos a ficar confusos na caminhada, nós começamos a deixar de crer. Eu sinto medo, logo eu já não sei se Deus é Deus. Eu sinto medo, logo eu já não sei se eu estou no caminho certo. Eu sinto medo, logo eu já não sei se o que eu estou fazendo é correto, eu deveria mudar, ou eu deveria fazer, vai que Deus não faça. O medo traz incredulidade, porque os dois não provêm de Deus. A Bíblia fala que Deus não nos deu espírito de medo. A Bíblia trata o medo como um espírito. Eu não estou falando das patologias, do pânico, da ansiedade. Não, eu não estou falando disso. Eu estou falando que a Bíblia trata o medo como um espírito. A Bíblia diz, Deus não nos deu espírito de medo. Procure lá na sua casa, na sua versão. E se Deus não nos deu espírito de medo, logo o medo não tem razão para existir. Então aonde tem o medo gera incredulidade. Jesus fala com Jairo e diz, não tema, só creia. E aí Jesus começa a liberar a multidão. Jesus separa 3 discípulos e Jairo e entram na casa. Jesus chegou na casa, as pessoas, mas não adianta, a menina morreu. Uma gritaria dentro da casa. Típico do luto. Uma menina morre. Tinha choro, tinha grito, tinha pranto, tinha pavor. Para nós entendermos que a coisa é de ordem espiritual o que estava acontecendo ali.
que quando Jesus chegou, já disseram para ele, não adianta. Morreu. Jesus disse, a menina não morreu. A menina está dormindo. Qual é a reação da multidão? Leia aí na sua Bíblia. A Bíblia fala que eles riram de Jesus. Tem lógica alguém rir no meio do luto? Tem lógica alguém rir da tristeza de uma família que perdeu o filho? Tem lógica alguém rir da desgraça alheia? Tem que ser muito espiritual. Tem que ser muito maligno para alguém rir do luto do outro. A Bíblia diz que eles riram. E aí Jesus, manda todo mundo sair da casa. Todo mundo sair da casa. Eu chamo o pai que decidiu buscar Jesus. Chama a mãe que vivenciou a dor junto. Chama os 3 discípulos e entram no quarto. E aí a parte mais linda dessa história. Jesus pega a menina pela mão. A gente não tem ideia porque nos nossos dias isso não existe. Mas existe o Deus que ainda faz. Jesus pegou a menina pela mão e falou, Talitá cumi, que significa menina, levanta. Jesus não gritou porque Jesus deu a mão para uma menina. Vocês acham que Jesus ia gritar com uma menina? Jesus não gritava nem com o endemoniado. Jesus deu a mão e pediu. Em algumas versões que tem a Bíblia explicada, fala que Jesus conversou com ela carinhosamente, como o pai conversaria com a filha. Algumas versões dizem que é tão amoroso a forma como Jesus se reportou àquela menina, como uma mãe se reportaria à filha que ama. Jesus pega na mão dela e eu creio que quando Jesus toca nela, a vida volta, a vida entra. E a Bíblia fala que então Jesus conversou com ela e ela prontamente se levantou e começou a caminhar. Tem muitas coisas que Deus quer fazer com nós e Ele faz. Há momentos que nós nos sentimos inertes. Não tem mais o que fazer. Não tem mais para onde ir. Não tem mais solução. A nossa cabeça está tão voltada para a dificuldade, para o problema, para a situação, para as más notícias, que nós nem sentimos quando Jesus nos pega pela mão e diz, levanta. Um Deus de continuidade. Muitas vezes nós viemos a um culto, nós vamos a uma reunião como essa, nós nos sentamos e nós dizemos, um dia eu preguei, um dia eu pastoreei, um dia eu liderei uma célula, um dia eu cuidei pessoas. E Jesus está dando a mão e está dizendo, não é um dia, vamos dar continuidade. Nós nem percebemos e Jesus está tocando em nós e está dizendo, levanta. E nós estamos dizendo, não dá, já passou, já morreu, não tem como. Tem gente lá fora rindo de mim. E Jesus não quer nem saber, Jesus está dizendo, levanta. É hoje. E a Bíblia conclui dizendo que todos viram e se maravilharam. Essa é uma noite de oportunidade. Talvez você esteja como Jairo, precisando tomar uma decisão, precisando sair do muro. Talvez você esteja dizendo, mas eu estou com medo. Eu estou com medo desse Jesus. Vai que eu tenha perdas. A vida sem Jesus é perda, a vida com Jesus é ganho. Talvez você esteja como aqueles que estão lá fora esperando para ver o que vai acontecer. E você perde o melhor da festa. Porque o melhor da festa, o milagre, quando Jesus fez o milagre, Ele reuniu poucas pessoas. Ele reuniu quem cria nele, quem acreditava nele. Jesus não deixou a multidão entrar. E quando Deus quer fazer um milagre na nossa vida, a multidão vê o resultado. A multidão não vê o milagre acontecer, ele só vê o resultado. Pessoas vão olhar para vocês e vão dizer, meu Deus, de que jeito?
Há uma frase que rola por aí, né? As pessoas olham e dizem que foi sorte, mas ninguém viu o que tem por trás da sorte. Não é sorte. É porque quando Deus foi fazer um milagre, Ele chamou poucas pessoas para presenciar. Chamou poucas pessoas para testemunhar o que Ele ia fazer. Mas a multidão, porque a menina saiu. Você acha que a menina ficou caminhando pelo quarto? Não, Jesus disse, agora vocês deem comida para ela. Ela tinha que sair do quarto e ir para a cozinha. Não tinha persiana fechadinha, era janela aberta. A multidão lá fora. Todos viram ela sair do quarto. Deus quer que você saia do quarto. Tem gente que precisa sair do quarto. Tem pessoas que se acomodaram no quarto. E Deus quer tirar você do quarto. Quarto não é para nós. Quarto é lugar de descanso, não é lugar para morrer. Quarto é lugar para nós nos deitarmos, retomarmos as nossas forças, descansarmos e no outro dia continuarmos aquilo que Deus nos chamou para fazer. Quarto não é lugar para nós passar 15, 20 horas. Quarto é lugar de descanso. Cozinha é lugar de alimento. Deus nos chamou para nós nos alimentar e caminhar. Saia do quarto. Saia do quarto. Pastora, mas aqui está tão bom, aqui ninguém me incomoda. Mas Deus não chamou você para isso. Deus chamou você para viver os propósitos dEle. E os propósitos dEle não são em vão. Não são inúteis. Deus deu para você talentos especiais. Tem pessoas que Deus deu uma unção especial para fazer diferença no reino. Deus deu para você dons para que você possa impor as mãos sobre as pessoas, orar nas pessoas. Deus quer usar a sua vida. Saia do quarto. Deus deu uma família para você cuidar, para você amar, para você proteger. Deus quer usar você dentro da sua casa. Saia do quarto. Saia do quarto. A criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus, que somos nós. Saia do quarto. Saia do quarto. Deixa Deus usar você. Receba a vida. O Deus de vida entrou no quarto. E não ficou só lá no quarto. Deus de vida entrou em toda a casa. Saia do quarto. Talvez você diga, mas pastor, eu sou sozinha para buscar o Senhor. Eu sou sozinho, eu não tenho ninguém. Não tem ninguém por mim. Eu não tenho força para buscar Jesus sozinho. Eu não tenho força para ir na igreja. Eu não tenho força para ler. Eu não tenho força para orar. Eu vou desistir. Não desista, você tem. Saia do quarto, porque hoje Jesus te toca, pega pela mão. É tudo que nós precisamos. Se Jairo sozinho não tivesse ido buscar Jesus, o milagre não tinha acontecido. Talvez seja você o Jairo na sua casa. Talvez seja você o Jairo no seu trabalho. Talvez seja você o Jairo. Essa é uma noite para os Jairos, sim. Essa é uma noite para as filhas. Saia do quarto. Tome o lugar que Deus chamou você para ocupar. Quero convidar você a se colocar em pé. Quero que você vá fechando seus olhos. E que você comece a conversar com Deus. Comece a falar com Ele. Senhor, eis-nos aqui. Somos totalmente dependentes da Tua presença. Somos totalmente dependentes de Ti. Deus, em nome de Jesus, que essa seja uma noite, Pai, que o Senhor ouça o clamor dos Jairos, que o Senhor ouça a oração dos filhos que se achegam a Ti e têm Te pedido uma nova chance, o Deus da continuidade. Histórias que foram interrompidas, projetos que foram interrompidos. Deus, em nome de Jesus, que essa seja uma noite de vida,
Que o Senhor possa estender a mão, que o Senhor possa levantar aquele, Senhor, que aos poucos foi morrendo nos seus projetos, nos seus sonhos. Aqueles que foram feridos na caminhada e foram morrendo dia a dia dentro de si. Foram investindo em outras coisas, fazendo outras coisas, quando na verdade, Senhor, estavam morrendo na sua intimidade, nos seus sonhos, nos seus projetos. Deus, em nome de Jesus, Tu és o Deus de continuidades. Tu és o Deus de coisas novas. Levanta, Senhor, as meninas nesta noite. Levanta os meninos nesta noite. Levanta homens, mulheres, Pai, que aguardam ansiosamente, como crianças, a Tua chegada, a Tua presença. Que a Tua poderosa mão, Senhor, que a Tua poderosa mão nesta noite esteja estendida, Senhor, sobre cada casa, sobre cada família, sobre cada vida. A Tua presença neste lugar, Pai amado, estendendo a Tua mão, Senhor, sobre aquela mãe que hoje clama por Ti, sobre aquele pai, Senhor, que tem pedido por Ti. Muda histórias, transforma histórias, Pai. Que deste lugar, que aqueles que têm ouvido essa palavra sejam levantados nesta noite e revolucionem, Pai. Seja a geração que vai impactar, que vai revolucionar por causa da Tua presença, do Teu mover. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti. Nos mostra, Senhor. Nos mostra o Teu amor, para que possamos ver, para que possamos levantar, em o nome de Jesus. O Seu amor me deu uma nova canção, que me transformou e me deu uma direção, e me mostrou o que é o amor. E hoje eu posso ver, hoje eu posso ver o Seu amor. O Seu amor me deu uma nova canção, que me transformou e me deu uma direção, e me mostrou que é o amor. E hoje eu posso ver, e hoje eu posso. Será que você pode erguer as suas mãos e dizer: o Seu amor, o Seu amor me deu uma nova canção, que me transformou e me deu uma direção, me mostrou que